Olá! Então, nós vamos começar a nossa série de papos marotos. E para começar, vamos falar de um tema que eu amo, que é a alimentação. É um assunto que eu gosto cada vez mais de pensar nele, de pesquisar, de aprender. Eu amo cozinhar, eu acredito que é uma herança familiar. E além disso, eu adoro escolher um alimento, pensar numa receita, aprender. Acho que tem uma certa bruxaria nesse negócio, nutrir o corpo e nutrir a alma, nutrir as relações, nutrir muito mais coisas. Mas é um desafio botar a alimentação bacana, saudável no dia a dia, sempre corrido. E para falar sobre isso e pensar na alimentação, além do prato, mas pensar nas nossas relações, na nossa saúde, eu chamei a Gabriela Carone, nutricionista, para conversar com a gente. Para começar, Gabi, peço que você se apresente. Bom Olá. dia, bom dia, olá, olá, Ju. Bom, primeiro agradecer, me chamar, é um assunto que eu adoro também, gosto muito de falar sobre comida. Fui fazer nutrição porque gosto muito de falar sobre comida, acho um assunto. E já antes do assunto virar essa loucura que é hoje, que só se fala em comida, né? De uma forma até os excessos. É, e nessa linha, assim, eu comecei a fazer a nutrição pensando um pouco como a comida faz parte da nossa vida, né? A gente come, sei lá, 4, 5, 6 vezes por dia, então o dia inteiro ela está presente, mas hoje tem estado presente de uma forma muito dolorosa para as pessoas. As pessoas estão muito inseguras, estão sofrendo, acham que sentir fome é um erro, né? Comem e sentem culpa. Por outro lado, a comida é isso que você falou, herança familiar, afeto, reunião. Não existe reunião que não tenha uma comida, nem que seja um café com bolo numa reunião de trabalho, né? Ela está sempre presente. Então, como que a gente pode viver aí tentando aproveitar isso, ter momentos gostosos, a comida é muito gostosa, isso não se transformar meia hora depois numa dor, porque é isso que acaba acontecendo. Nesse contexto, eu acabei me interessando bastante pela questão do comer transtornado e dos transtornos alimentares. Então, eu sou aprimorada pelo Ambulim da USP em transtornos alimentares. Tenho pós-graduação em nutrição funcional pela São Camilo. Sou integrante do grupo Corpo e Cultura, que é um grupo de mulheres voluntárias multidisciplinar. Então, a gente tem psicanalistas, psicólogas, psiquiatras que gostam de estudar esses assuntos sobre alimentação, corpo, a questão mental. E atualmente eu estou me direcionando aí para os estudos de uma abordagem psicanalítica sobre as problemáticas alimentares, que eu acho que são assuntos que conversam muito, né? A alimentação não é só o que eu gosto, o que eu não gosto, mas passa aí por uma questão do sujeito lá de trás, desde da nossa primeira mamada, eu diria assim. Maravilhoso. A Gabi tem um trabalho super dialógico e colaborativo com as pessoas que ela acompanha. Eu acho super bonito. É um trabalho de retomada da autorresponsabilidade, da autoconsciência na alimentação, muito mais do que receber uma dieta. Então, eu acredito muito nesse tipo de abordagem com o ser humano, né? E uma pergunta que, para mim, é muito importante fazer para todas as pessoas, eu como pesquisadora da comunicação não violenta, eu quero trazer essa pergunta para todas as pessoas que passam por aqui. E aí eu vou te trazer para você, Gabriela, o que é violência na alimentação? É muito importante isso que você trouxe, né? Porque eu acho que eu comecei falando sobre a questão de como a comida virou uma questão muito sofrida para as pessoas. É, eu também as pessoas, como a gente come 4, 5 vezes por dia, também todo mundo hoje se acha muito entendedor sobre esse assunto e se autoriza um pouco a comentar
o que o outro come, a forma que o outro come, a quantidade que o outro come, a qualidade do que o outro come, né? E todo mundo fala, nossa, mas você come isso? Ixi, um segundo, minha bateria está acabando, eu só tenho que ligar na tomada. Vai Um lá, minuto faz só. parte. Desculpa. Imagina. Então, assim, e as pessoas se autorizam muito a comentar sobre isso, né? Assim como se autorizam a comentar o corpo do outro. Olha, você está magro ou você está gordo. Se você comer isso, você vai engordar. Ah, e eu acho que isso é muito violento, né? Quando a gente fala de comunicação não violenta, uma das primeiras coisas que eu costumo trabalhar com as pessoas que me procuram é tentar estabelecer esse limite. A gente não comenta o corpo do outro e a gente não comenta o que o outro come. As pessoas, de certa forma, elas sabem, né? Se elas estão comendo, sei lá, um doce, um terceiro pedaço de bolo, elas sabem que elas estão comendo o terceiro pedaço de bolo. Elas não precisam de alguém que fale, nossa, mas você já está comendo o terceiro pedaço de bolo, né? E aquilo, ela vai ter que se haver com aquilo. Ela vai ter que se haver com o momento que ela possa falar, não, eu comi um e tô bem. Ou eu comi dois e tô bem. Ou eu comi três porque eu quis comer três. E eu vou ter que lidar com isso, né? Então, eu acho que tem uma violência aí nessas autorizações, mas tem uma coisa que eu acho interessante, Ju, porque essa violência em relação à comida, ela vem muito mascarada, como se fosse um cuidado, né? Então, eu estou falando isso para te ajudar, né? Eu tô Sim. ajudando, eu tenho que dar uma força para ela, porque ela quer emagrecer, ela não vai conseguir emagrecer comendo três pedaços de bolo. Então, né? Inclusive o papel das mães. Como é o papel das mães na educação dos filhos, né? Que alimentação que esses pais estão disponibilizando para essas crianças e como que elas lidam com o corpo dessas crianças que atualmente tem sido muito olhado, muito vigiado, né? Acho que a violência passa por aí também, sabe? Eu acredito que você traz uma perspectiva super importante, né? Não julgar, não comentar, não criticar o prato do colega. Isso eu achei genial, né? O peso na balança lá do quilo, né? A gente não comenta, porque e muitas vezes a gente realmente a gente aprendeu a cuidar dessa forma, né? Mas os nossos Uhum, julgamentos estão muito conectados com esse lugar do certo, do errado, do que é bom, o que é mal para mim, para o outro, né? Então, a gente realmente acredita que a gente está cuidando do outro, mas quando eu vou te escutando, isso gera muita vergonha, muita culpa na alimentação, e aí é esse lugar que a gente vai pesquisando também na não violência, que não é só violência direta, né? Mas são essas uhum, mensagens que vão gerando culpa, vão gerando vergonha, e eu vejo que na alimentação, esse jeito de pensar está muito conectado na forma como a gente se comunica. Então, eu vou falar de um alimento que eu amo, que é o ovo. O ovo já foi vilão, hoje o ovo é legal. Então, tem o jejum intermitente, agora é a moda. Então, o que que é bom, o que é ruim? Nós temos uma forma de pensar muito dicotômica, né? Certo, errado, bom, mal, vítima, vilão, comparando. E isso, eu fico pensando, Gabi, eu te devolvo a pergunta. Como é que se impacta na nossa autonomia na hora de escolher o que é melhor para mim na alimentação, né? Esse jeito de pensar, de comunicar e como é que eu vou fazer a escolha depois na hora de botar comida no meu prato. Bom, você foi falando e me vieram duas vertentes na cabeça, né? Uma que é a gente pensar que desde criança a gente é estimulado a não confiar no nosso corpo, a não identificar a sinalização do nosso corpo. Nosso corpo é muito sábio, é muito inteligente. Se a gente fica muito tempo sem comer, ele dá um jeito de quebrar coisas, quebrar músculo, quebrar gordura, para transformar isso em energia para a gente sobreviver, né? Um corpo bem tratado, ele é apto
a corrigir os pequenos erros da nossa alimentação. Então, tá tudo bem a gente comer um pouco de açúcar, tá tudo bem a gente comer até um ultraprocessado uma vez ou outra. Se a gente tivesse a base da nossa alimentação, for uma alimentação bacana, que tenha fruta, verdura, legume, arroz, feijão, carne, né? Azeite, gorduras boas, eu acho que o nosso corpo, ele dá conta dos pequenos erros da alimentação. Mas desde que a criança é pequena, quando ela que ela tem essa sinalização muito clara, o bebezinho, na hora que ele não quer mais comer, ele começa a pôr para fora a papinha. E aí a mãe vem com a colher e pega aqui a papinha e põe para dentro da boca do bebê de novo, né? E a mensagem que essa mãe está passando é assim: olha, não confia que você já está satisfeito, você precisa comer todo esse potinho aqui de papinha que eu fiz para você, né? E aí esse bebê vai acostumando a não confiar no corpo, que o certo é o que está vindo de fora do corpo dele, né? Isso tem um lado. Outro lado, eu acho que é hoje a gente conviver com essas redes sociais, onde todo mundo sabe dizer o que é ótimo e o que é ruim, o que é uma comida certa, a comida errada, né? O corpo certo e o corpo errado. E mais do que isso, a rede social vende para gente que, olha, é só você ter força, foco e fé que você vai ter o corpo que você quiser, que você vai ser saudável e que você vai ter controle total sobre todo o seu metabolismo, né? E aí as pessoas que aparecem com uma taxa glicêmica ou um colesterol alterado chegam com uma culpa tremenda de, olha, eu não consegui manter isso, é certo, Uhum, né? Eu sim, como tudo errado, né? Então, como que é lidar com essa alimentação que faz parte? A gente tem que englobar aí nessa conta tempo, dinheiro, preparo, saber fazer ou não saber fazer, ter o restaurante próximo e poder pagar, junto com desejo, com o que eu gosto, com o que me cai bem, com o que me faz se sentir satisfeito, com todas essas regras de ser saudável ou não ser saudável, e que cada uma fala uma coisa, né? Porque elas são sim. contraditórias muitas vezes. Então, eu acho que tá difícil. Realmente, essa questão que você trouxe da autonomia, né? Fechando com a questão da autonomia, que foi a palavra que Sim, você trouxe, tá difícil ser autônomo, porque a gente é educado para a gente achar que a gente não sabe, que o que a gente deseja está errado. sim, eu vou pensar, é uma forma de pensar que despreza o contexto sociocultural em que cada um de nós está inserido. E quando eu não consigo aquilo que eu vou me comparando, vem toda uma sensação de fracasso, né? De falência, de que eu não sou capaz, eu não sou suficiente, né? Então a gente vai pro auto-julgamento. Além de eu talvez está com uma questão de saúde, porque realmente elas existem, né? Nosso corpo está aí, a máquina funcionando, a gente envelhece, a gente está sujeito a estresse, a várias coisas, e aí vem ainda essa questão, mais uma camada que é uma questão moral, né? Se eu não conseguir dar conta Uhum. dessa eficiência toda, né, que o sistema vai me cobrando, eu ainda me julgo como incapaz, como insuficiente. Eu fico pensando aqui, quais são os principais pedidos que as pessoas, quando chegam a você, trazem? Quais são as demandas? Quais são os pedidos que estão aparecendo mais na tua clínica, nos grupos que você participa? Olha, quase, eu posso dizer assim, quase que 100%, não vamos falar 100, vamos falar 95%, chega falando, eu quero emagrecer. Essa é a primeira fala, nem que Ah, seja os tais dos 2 quilinhos, mas a ser maioria das feliz, ter pessoas paz mental e perder 5 quilos. É sempre assim, é né? Os sempre desejos. assim, exatamente. E aí, à medida que você vai, o atendimento que eu faço é um atendimento que eu não atendo, por exemplo, uma vez por mês, né? É um atendimento que a gente atende quase que semanal ou quinzenal, porque passa por uma coisa meio de uma terapia nutricional, eu diria, né? É uma conversa que vem muito da experiência com a comida, do hábito da pessoa, do sentido que cada coisa faz. O que que é um café da manhã para uma pessoa, né? Muita gente fala, ah, não, nem tomo café da manhã, uma refeição que eu fico bem sem.
né? Aí você começa a pesquisar e entender melhor essa pessoa, e você começa a mostrar para ela que se ela pula o café da manhã, isso vai num efeito acumulativo, porque daí o relato dela é: nossa, Gabriela, chega o final da tarde, eu tenho muita fome. Meu problema é o final da tarde, não é o café da manhã. Mas talvez se você ajuste esse café da manhã, essa pessoa comece, ela consiga chegar no final da tarde sem ter esse desejo tremendo, o corpo vem mais equilibrado. Porque é isso, o corpo é muito inteligente. Então, eu não tomei café da manhã, esse corpo começa a pensar: nossa, essa pessoa aqui quer acabar comigo. Então, eu vou começar a sinalizar para essa pessoa fome, 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 e ela vai comer feito louca para eu poder armazenar e ter uma reserva aqui, né? Então, assim, aí a gente tem que ir ajustando isso, mas daí a gente já está falando de sono. Ah, mas eu durmo muito tarde. Não, mas por que que você dorme muito Uhum. tarde? O que que a gente consegue ajustar? Bom, aí entra numa bola de neve, né? É, Ô, Gabi, e aí eu fico pensando, na CNV a gente tem um olhar que, assim, o Marshall Rosenberg, que é o cara que organizou isso, ele dizia que tudo que a gente faz é para atender uma necessidade humana universal, aquilo que todo mundo compartilha, né? E a alimentação atende a uma necessidade básica, que é a nutrição, tem uma parte fisiológica, mas tem outras necessidades emocionais envolvidas aí. O que que você vai escutando? Quais são as necessidades envolvidas hoje na alimentação, além da nutrição? Então, pode ser pertencimento, a hora que eu encontro, que tem o encontro, pode ser o momento de relaxamento. O que que você vai escutando? Quais são as outras necessidades que as pessoas vão comendo junto com o alimento? é, a comida, ela dá um prazer para a gente muito imediato, né? Você pôs a comida na boca, ela é gostosa, né? E eu acho que esse mal-estar que a gente está vivendo, que o ser humano está vivendo hoje, de falta de tempo, de todo mundo gostaria de estar ganhando melhor, ou pelo menos uma grande maioria, né? A falta da atenção com a segurança, a preocupação com os filhos, né? A vida não está fácil, não tá fácil viver. E eu acho que então a comida entra aí num lugar de apaziguar um mal-estar que a gente sente e que muitas vezes, assim, o que eu tenho visto até nessa questão da psicanálise, é que a gente não sabe nem nomear direito esse mal-estar, sabe? A gente não consegue nem identificar. Então a gente chega com fome. E tem um lugar aí que a comida ocupa tudo, no pensamento da gente. E é um jeito da gente também não parar para pensar no que é esse mal-estar que eu estou sentindo. Como que eu posso dar um nome para isso, para eu poder talvez dar uma outra solução para isso, resolver de outra forma, que não seja comendo? Uhum. Só que aí a gente vai para um outro lado, que eu tenho visto muito essa discussão sobre o comer emocional e o comer fisiológico. Ai, a gente não pode ter o comer emocional, a gente tem que comer só na hora que a gente sente fome. O que aí também vira uma outra regra, que é mais uma coisa para a gente ter culpa, porque a gente não consegue comer só quando tem fome. O comer emocional faz parte, A gente não ele para é de sentir, né, gostoso, Gabi? A a gente gente não para de sente o tempo sentir, inteiro. e a comida apazigua a gente mesmo. Eu acho que o grande problema é quando a comida é a nossa única forma de apaziguar. Então tá tudo bem eu estar triste e querer comer um chocolate, ou sabe, aquele dia que você chega e fala: nossa, tá um frio, eu quero tomar um chá quente ou uma sopa quente. Só que isso não vai aplacar o frio, você vai ter que vestir um agasalho se tá frio. Você pode Sim. tomar sopa quente, mas você vai ter que pôr um agasalho. Então, você tá frio, você pode comer um chocolate, aquilo pode ser muito gostoso, mas você vai ter que entender a origem dessa tristeza, o que que você pode fazer com isso, é alguma coisa que tem uma solução, né? Como que eu posso vivenciar esse sentimento, a partir da tristeza? Porque se eu não conseguir entender o que que é, todos os nossos sentimentos vão ser traduzidos como fome, Sim. né? Tô entediado? Eu tô com fome. Eu tô triste? Eu tô com fome. Eu tô com raiva? Eu tô com fome. Eu tô com frio? Eu tô com fome. Eu tô cansado? Eu tô com fome, né?
o Então, alimento vira, a alimentação vira uma estratégia única, né, para cuidar de tudo exatamente. quanto é necessidade, né, de Uhum, calor, conforto, bem-estar, tranquilidade. Eu costumo dizer, é o perigo da estratégia única. Sim, o chocolate pode ser eventualmente a sua estratégia para uhum, lidar com a ansiedade, mas não pode ser a única, né? Eu acho que é isso que a gente exatamente. vai tomando a consciência. O teu trabalho, eu vejo que ele conversa muito, né, com a comunicação não violenta, e com outras abordagens, né? É o perigo de ter uma única estratégia para cuidar de tudo. E aí eu vou entrando num outro tema que na clínica de família, de casal, aparece muito, né? Que a alimentação demanda um trabalho. Demanda um trabalho de comprar o alimento, escolher o alimento, higienizar, armazenar, cozinhar, planejar, tem todo um trabalho hoje que ainda é muito, eu vejo assim, no geral dos casais, é um tema de discussão grande nos casais, nas famílias, famílias com filhos mais jovens, adolescentes, que essa tarefa fica muito delegada à mulher e como todo trabalho doméstico, ele é pouco valorizado, né? E aí isso vira uma questão dentro da casa, seja ela composta por quem for, quem vai fazer. Isso chega para você? Você lida com essas questões? Você percebe essas questões? Como é que você vai vendo isso acontecer? É engraçado, né? Porque o homem que cozinha, ele não vai fazer a comida do dia a dia. Não é ele que faz o almoço e o jantar de Ele é o segunda a sexta. chefe. Ele vai fazer a comida do final de semana, que ele foi antes Aham. comprar tais ingredientes, abriu O homem é o vinho ou não sei o chefe, a mulher é quê. a cozinheira. Exatamente. Não, e a comida dele é um grande evento, fica todo mundo em volta olhando. Ai, nossa, que comida maravilhosa, né? Uma glamorização dessa situação. A mulher não, a mulher é aquela que faz o arroz, feijão, lava a salada e faz uma salada de alface e tomate. E todo mundo fala, ai, alface e tomate, que salada, né? Por isso que eu não gosto de Sim. salada, né? Eu acho que a questão de gênero aí ainda é muito forte. O trabalho de casa, por mais que hoje eu acho que as coisas sejam mais conversadas, a gente tenha muitos homens mais parceiros, ainda tem uma sobrecarga na- para a mulher, dessa questão do tempo que ela despende nos cuidados da casa. Isso inclui ir ao mercado, cuidar de filho, cozinhar, manter a casa arrumada, né? É, eu fico pensando como que isso vem lá desde criança, da casa dos nossos pais, onde as nossas mães eram, né? Tem uma questão aí transgeracional que eu Sim. acho que ainda precisa de muito tempo para ser quebrado, né? Acho que a gente está num caminho interessante. Acho que hoje as coisas são mais faladas. Eu vejo, sei lá, eu sou mãe de um filho homem. Eu tenho um filho que cozinha, que faz as coisas, embora ainda tenha os atritos lá de que ele é um filho homem que tem uma parte que é comigo mesmo, entende? Uhum. Mas já é um cara que está mais aberto a algumas falas, sabe? A alguns entendimentos. Eu vejo em relação às namoradas, como que lida com isso. Está mudando, mas eu acho que ainda tem um belo caminho a ser traçado aí, Ainda, sabe? ainda tem muita Ainda tem. discussão, né, com Ainda tem. relação. Acho que a questão da alimentação hoje está passando por essa discussão que, assim, não é mais um acordo pré-estabelecido que é a mulher que vai cuidar disso. Isso tem mudado. Eu vejo em muitas famílias, na clínica de família, isso é uma grande questão hoje para lidar com a alimentação. Então, eu acho que tem uma outra questão, né? Que eu fico pensando, o espaço do alimento está sendo um momento de confraternização e de encontro, ou está sendo um momento de conflito? Né? Como é que a gente Hum, equilibra isso, né? Não sei se onde esses lugares onde as diferenças não estão muito bem discutidas e a gente precisa conversar mais, isso vai aparecendo, né? A mesa não, a mesa hoje é o espaço. Quando tem mesa, né, Gabi? Quando as famílias estão se pois é, encontrando para pois é. comer, que é uma outra questão, é todo mundo no seu canto comendo com. Tem famílias hoje que eu percebo cada vez mais não tem mais mesa
para se alimentar. Os horários são diferentes e muitas vezes as comidas são diferentes. Eu faço o meu, você faz o seu, porque eu não quero comer isso e o outro, né, quer comer aquilo. Então, assim, os filhos, muitas vezes cada um comendo no seu quarto na televisão, né? A própria televisão ligada o tempo todo, eu acho primeiro que atrapalha muito esse entendimento de como, no momento que eu estou me alimentando, o que está acontecendo com a minha fome? Quando eu começo a comer, é a mesma fome que eu tenho quando o prato está acabando? Por que eu preciso repetir? Será que eu preciso repetir? Como que o meu corpo está ao longo desta refeição? A gente está ligado na televisão. A gente não sente nem o gosto da comida mais, entende? Então, é, fica uma insatisfação, uma sensação de insatisfação constante. A percepção, por exemplo, de saciedade passa pela percepção do prazer. E o prazer da comida, ele está na hora que a comida está na boca. Eu engoli, acabou. Eu não tenho mais gosto. As pessoas não percebem. Então, as pessoas põem o garfo na boca e às vezes olham para o prato porque elas já estão fazendo a segunda garfada. E o que está aqui não tem mais atenção, você não percebe. Eu fiquei pensando nesse tema que você trouxe da dieta não, do prazer, né? Pesquisando para pensar nas perguntas, fazer essa pauta aqui, eu descobri o conceito da refeição livre. Pessoas que vivem em dietas extremamente restritivas se dão o habeas corpus lá uma vez por semana para comer o que desejar, o que dá prazer, ou para comer, eu até vi ali comer comida lixo. E aí eu fico pensando, né, como essas pessoas estão completamente submetidas a esse lugar de uma dieta, né, muitas vezes ligado a um culto ao corpo, que eu preciso ter um momento que eu posso, entre aspas, me rebelar. E eu não quero, né? É uma reflexão importante. Quando eu estou me submetendo, obedecendo, chega uma hora que eu preciso quebrar e eu vou, né, me perco um pouco, né? E aí eu fico, como é que o prazer está se perdendo na alimentação? Ou vai para esse lugar extremamente glamourizado que você falou, onde a gente tem que, uau, né, fazer aquela grande refeição, escolher o alimento e tal. Mas e o dia a dia, né? Eu penso que você fala bastante sobre isso com os teus pacientes. Como é que lida com o dia a dia, que não é uma comida glamourosa? Pois é. Mas bom, eu acho que rede social aí tá deturpando muito essa ideia do que é uma comida gostosa, né? É, e aí a gente já mistura vários outros conceitos. Por exemplo, quando a gente pensa que a gente passa a semana inteira se controlando, né, em restrição, para daí ter um dia que eu posso fazer o que eu quiser e que aí eu vou comer tudo que é proibido dentro da minha cabeça. Porque se tem uma coisa que eu faço com os meus pacientes, de mim você nunca vai escutar que isto é proibido, não coma isso. Gente, essa é a melhor Nutri, né? Olha lá, Sabe? Gabi. Nunca vai escutar de mim, não coma isso. Aham. Entende? Eu acho que a comida tem contextos que a gente pode trazer. Mas como é eu, sei lá, se eu tiver a possibilidade de pensar, o que que eu quero comer hoje? Sem ter proibição. Bom, talvez eu esteja com vontade de comer um macarrão hoje. Então, vou lá e faço um macarrão e como um macarrão, resolve, assunto encerrado, minha cabeça vai para outro lugar, porque na parte da tarde tem que trabalhar, o que que eu quero, o que que eu tenho que pensar. Agora, se eu quero, eu tenho uma paciente que ela falou assim outro dia, eu queria comer um doce lá, sei lá que doce que era, que um doce. E aí ela resolveu que ela ia comer tâmara com morango para resolver a questão do doce. E ela comeu a tâmara com morango e não satisfez. Ela falou, ela comeu mais uma tâmara com morango. Depois ela partiu para era a quinta coisa, ela foi lá e comeu o que ela queria. E aí ela ficou bem. Só que nisso somou todas as outras quatro de quilocaloria que ela comeu. Se ela tivesse ido direto para o doce que ela queria, ela talvez não tivesse precisado ficar se restringindo. Essa ideia de que eu preciso me controlar demanda muita energia da gente, né? E normalmente a gente não fica satisfeito. Então a gente vai continuar sempre
com o desejo daquilo que não teve, sabe? Então, eu acho que na hora que a gente consegue comer arroz, feijão, ter uma alimentação completa, que você tem um carboidrato legal, você tem uma proteína legal, você tem o azeite de oliva numa salada, você pode dar uma transada nessa verdura, colocar fruta, colocar semente, colocar castanha, colocar milhões de coisas, né? Que a salada realmente fica mais apetitosa. De repente, na hora que você também se permite tomar um sorvete no meio da tarde, se você tiver com vontade, você começa a perceber que todas essas coisas são gostosas e que elas cabem numa alimentação normal. Dá para eu comer um doce de vez em quando, e também dá para eu ter uma alimentação variada, colorida, apetitosa. O gostoso não é só esta comida do dia do lixo, entende? Perfeito. Não. Você traz algo que é entender o meu desejo, escutar o meu corpo, estar conectado com o meu corpo, que inclusive acho que os desejos têm a ver também com o que o meu corpo precisa. E aí eu volto num tema que a gente já passou aqui, a educação. Eu cresci escutando, não vai deixar a comida sobrar no prato, né? Muita gente cresceu assim, ou, nossa, tanta gente passando fome e você vai deixar comida no prato, né? Culpa. E ainda eu vivi boa parte da minha infância, tive o cuidado de uma avó que foi refugiada de guerra. Então, uma mulher que viveu muita restrição alimentar. Então, sobrar comida no prato para ela era uma grande questão, né? Eu lembro dela pegando as nossas comidas e comendo. E que mãe também que não faz isso, né? Não vamos deixar sobrar. Uhum. Então a gente vai se desconectando do próprio corpo, da sensação de saciedade, ou só levanta da mesa se comer o que tiver, não, né? Como é que você conversa com os pais para ter uma educação não violenta também com relação à alimentação? Tem um livro super interessante que chama Gordura, uma questão feminista, da Suzy Orbach, um livro que foi escrito em 1970, e setenta, e ela traz um exemplo parecido com essa tua história aí, de uma criança que era filha de pessoas que viveram a situação de guerra, então a questão da restrição, e que a mãe falava: come tudo que está no prato, pensa nas crianças que passaram fome na guerra. E ela conta, essa menina, que ela nunca entendeu como que ela comer aquela comida que ela não aguentava mais poderia ajudar as crianças que estavam na guerra. Para ela isso era um gap. Você falava: como que eu estou ajudando aquelas crianças que já foi, eu tenho que comer aqui? Maravilhosa, Né? né? Muito bom isso. Mas também eu acho que essa coisa, a gente vive isso, né? Não vivemos hoje uma situação de guerra, mas a gente vive, inclusive, num país muito desigual e que a gente sabe que ainda existe fome, se não fome efetivamente, o tal do deserto nutricional, então de pessoas comendo muitos alimentos com calorias vazias, que a gente fala que não estão nutridos, né? Então, essa é uma coisa, é uma preocupação de todas as famílias não desperdiçar comida. Agora, não, se a gente pensar o que é desperdiçar comida, é comer até o fim uma comida que já não me cabe mais, que meu corpo está dizendo que eu já estou bem, e daqui a um mês eu vou estar preocupado que eu quero emagrecer. Será que eu desperdicei a comida? Que eu não desperdicei a comida pondo ela para dentro do meu corpo? Será que não teria sido mais efetivo se eu tivesse jogado essa comida no lixo, em vez de pôr ela para dentro de mim? E se eu estou escolhendo entre o lixo e eu estou me comparando com o lixo, Uau, né? pesado, né? E eu acho assim, putz, a gente não precisa. Eu acho que causa ansiedade mesmo a ideia de jogar comida no lixo. Sim. Então, eu acho que normalmente eu trabalho com os pacientes, a primeira coisa assim: não quer mais? Põe um filme no prato e guarda na geladeira. Quem sabe você possa comer depois no seu jantar, né? Outro trabalho é: vamos fazer pratos menores, servir menos e daí pensar, quero mais, né? Tem 5 itens na minha mesa, eu ainda quero comer mais um pouquinho. Eu quero dos 5.
Eu quero só um, eu quero só a carne, eu quero só o feijão, que tá uma delícia, eu quero só esse legume que pôs uma Sim, manteiguinha e ficou muito gostoso. E aí, na hora que você consegue voltar um pouco a tua atenção para o que o teu corpo está dizendo, e não para a blogueira que falou que não pode comer arroz e feijão, porque engorda, o que é uma grande falácia, talvez você consiga entender o teu corpo e poder nutrir ele na quantidade que ele precisa, na qualidade que ele precisa para ele viver bem. E eu acho que tem outra coisa, né? Um corpo que vive bem não é esse corpo da imagem corporal que está dentro da nossa sim. cabeça, né? Um corpo equilibrado a gente chama de set point. É um peso que é adequado para aquele corpo onde você não sente fome, não se sente estufado, o seu cabelo não cai, a sua pele tá legal, né? Metabolicamente está tudo funcionando. Você tem energia suficiente para fazer suas tarefas, para fazer alguma atividade física, que também não precisa ser essa coisa de todo dia na academia. Sabe, acho que equilíbrio, falta equilíbrio. Na hora que você fala da semana, que a pessoa passa a semana em restrição e tem o dia do lixo, você vê que isso não tem equilíbrio nem na restrição e nem no dia do No lixo. dia da refeição livre, né? Aham. E eu penso, e ter mais criatividade, né? Eu penso que aprender a cozinhar é muito libertador, embora a gente possa, né, ainda ligue talvez a cozinha a uma prisão, né? A gente conversando antes aqui, você falou disso, muito, para muita gente a cozinha é uma prisão, mas pode ser muito libertador e eu posso aprender a reaproveitar alimentos. Eu lembro da minha avó, dona de casa, sempre com aquele orçamento lá que tinha que fazer milagre. Minha avó se tornou a rainha do bolinho e era genial, delícia, famosa ali pelos seus bolinhos. Então, tem algo de ter criatividade, ter mais estratégias para cuidar daquele alimento. Ah, não come assim? Vamos comer no bolinho, vamos comer assado, vamos comer, né? Vamos fazer pastel, vamos fazer. Tem muitas possibilidades. E você trouxe algo muito interessante, que é um tema que eu fiquei pensando ultraprocessados. Ultraprocessados, pelo pouco que eu conheço da história da alimentação, é uma comida que veio da guerra, né? Foram criados os enlatados e tudo isso para durar mais. E não sei se veio, não necessariamente da guerra, mas se popularizou, né, nas guerras, enlatados, essa comida que dura mais e tem alto valor calórico, né? Calórico não nutricional, Não a gente já fez essa. nutricional, isso. Nutricional não, né? E Nutricional hoje não. a É. gente vive, né, esse conceito, você falou dos desertos alimentares, as pessoas que não têm alimento de qualidade próximo da sua moradia, e a gente tem também um outro conceito que eu acho genial, pântanos alimentares, né? Regiões, comunidades que só têm acesso a estabelecimentos que oferecem, sobretudo, ultraprocessados. E aí eu fico pensando, antes a gente falava, não come sal, não come isso, não come tanto açúcar. Como é que está ultraprocessado agora na nossa dieta de um dia a dia tão corrido que você vai lá, pega a lasanha sadia, abre, puf, sadia não, qualquer marca, né? Não é só sadia, não temos nada contra a sadia, mas como é que é hoje o ultraprocessado no dia a dia das pessoas? A lembrança que eu tenho da entrada do ultraprocessado veio muito também com a questão da saída da mulher da casa para ir trabalhar, para ir para a rua e ter que trabalhar e ter que ter uma alimentação mais, alguns produtos mais fáceis, né? Eu lembro eu pequena, que a minha mãe trabalhava fora, então era uma maravilha esses congelados, né? Eram considerados. Eu lembro que naquela época ainda a gente tinha geladeira e tinha um freezer do tamanho da geladeira, eram duas peças em Sim, casa, assim, que era para ter os congelados, né? Hoje, com o avanço dos estudos, inclusive, a gente tem sido feito muitas associações nesse boom de doenças crônicas não transmissíveis, que são todas essas alterações metabólicas em função do alto consumo de ultraprocessado.
Tudo bem, com alto consumo de sal é uma coisa que impacta, sim, alto consumo de açúcar também impacta, mas quando a gente pensa nos ultraprocessados, a gente está pensando, primeiro que quase não tem comida ali. Então, muitas químicas, é um alimento quase que feito industrialmente. A gente tem traços de comidas algumas vezes, entendeu? Então, assim, tudo isso vai impactando no nosso metabolismo, no nosso organismo e está piorando muito a condição orgânica das pessoas, fisiológica. É, tem sido muito discutido hoje que a gente não tem mais que tirar o açúcar, a gente tem que tirar, tem até aquela frase, né? Descascar mais, abrir menos e descascar mais, sabe? Da gente pensar aí nessa alimentação mais natural, que na verdade é o que vai fornecer para a gente todos os compostos bioativos que vão entrar nas cadeias metabólicas e vão fazer o nosso corpo girar melhor. Eu não preciso ter uma alimentação extremamente variada. Eu não preciso comer todas as verduras e todas. Eu posso ver quais são as preferências. Tem gente que não gosta de rúcula, tem gente que gosta só de alface. Ah, folha eu gosto de alface. Ok, alface, pega um repolho, dá uma, né? Que fruta que eu gosto? Qual que é a fruta que tem na estação hoje para eu comer? Como que eu vou fazer tudo isso, sabe? Eu acho que você falou da questão de cozinhar. Eu tenho uma visão, Ju, eu gosto de cozinhar, mas eu acho que até isso virou uma pressão para as Uhum. pessoas hoje, que todo mundo tem que gostar de cozinhar, até em função dessa fala atual que a gente vem ouvindo de que os ultraprocessados não são legais, que a gente tem que voltar a cozinhar, que a gente tem que comer comida feita, né? Essa palavra comida de verdade. Só que tem gente que não gosta, tem gente que não tem tempo. Então, eu não sei se todo mundo tem que aprender a cozinhar tudo. Talvez a gente tenha que aprender a se virar, né? Eu posso, às vezes, talvez Sim. comprar um arroz pronto e um feijão pronto e ter isso congelado, e daí, sabe, lavar uma salada, aprender a fritar um ovo, aprender a pegar uma bandejinha de bife, fazer um bifinho, um filé mignon suíno, tem um monte de coisa, um franguinho. A gente precisa aprender a se virar, né? A gente pode não precisar depender de comer ultraprocessado. Agora, eu acho que a gente está vivendo um tempo muito complicado de disponibilidade interna e externa para isso. Então, tá difícil, né? Como que a gente vai juntar tudo isso e fazer essa conta fechar? Não sei, é o que a gente tem tentado pesquisar. Quando eu trabalho, eu gosto muito de trabalhar planejamento com as pessoas, Uhum. né? Como que dá para você se resolver de uma forma que seja mais saudável, mas que também tem que ser um pouco gostoso? A gente tem que gostar, porque se a gente não gostar não descobrir como que eu vou fazer uma salada gostosa para eu comer, eu não vou comer uma salada todos os dias na minha vida. Como tornar isso libertador, né? Para o meu corpo, Exatamente. para o meu dia a dia, para o meu tempo, para o meu Possível. bolso, né? Então, Exatamente. e Gabi, Como para a tornar isso possível? gente, eu adorei essa conversa. Eu acho que falar de alimentação está se tornando um tema subversivo, porque a gente não para pensar nisso. Então, quanto mais a gente. É um começo, a gente começar a refletir sobre isso, pensar nas nossas práticas, né, de como a gente se alimenta. E para a gente terminar essa conversa delícia, como é que a gente pode se tornar menos, se tornar mais não violento com a gente mesmo na alimentação? Uma dica leve. Bom, eu acho que a primeira coisa é a gente confiar mais na gente, sabe? Acho isso, que a gente acha que o que a gente está sentindo está errado. As pessoas acham que sentir fome está errado. Nossa, quanta gente chega para mim e fala, nossa, Gabriela, mas eu sinto fome, né? Eu sinto fome, eu tenho que comer. Depois a fome passa e 3 horas depois a fome vai voltar, porque o nosso corpo é assim que ele funciona.
né? Então, confiar no que eu estou sentindo. Pô, eu tô com vontade de comer um bolo, tá tudo bem eu comer o bolo. Eu tô com vontade de comer uma fruta, porque na hora que eu reconheço que eu tenho vontade de comer o bolo e eu posso ir lá comer o bolo, talvez eu possa reconhecer que em alguns momentos eu vou ter vontade de comer uma fruta, porque o corpo pede isso. No verão, né? Quantas pessoas falam, nossa, no fim, comer uma fruta gelada é muito gostoso, é muito refrescante, né? Então, assim, no frio, sim, tomar uma sopa de legumes é muito gostoso também. Uma canja de galinha, nossa, bem feitinha, é muito gostosa. Ela apazigua a gente, ela alimenta, ela aquece. Mas para isso, eu vou precisar confiar na sinalização que o meu corpo traz, né? Tem uma nutricionista que ela fala, muito uma nutricionista inglesa, ela fala sobre divisão de responsabilidades. Eu queria só trazer isso, que eu acho que isso é importante. É, ela fala que é responsabilidade dos pais, a gente pensando então na criança, como que a gente vai trazer isso desde pequeno, né? É responsabilidade dos pais proporcionar para essa criança um lugar adequado para ela comer, uma comida de qualidade, ter uma estrutura alimentar, os horários e tal, mas que é responsabilidade desta criança, por exemplo, fazer o próprio prato. Claro que eu não estou falando de um bebê de 1 ano, mas eu estou falando de crianças um pouco maiores, mas que ela possa servir o próprio prato, que ela possa olhar para aquelas comidas disponíveis ali e falar, eu quero isso, eu quero aquilo, sem ser julgada, entende? Porque daí ela vai estar livre para experimentar coisas diferentes, ela vai poder sentir quando já está bom para ela, ela não precisa comer o prato inteiro. Talvez possa ser falar, da próxima vez eu vou pôr um pouco menos. Ponto, acabou, entendeu? A gente pode ir ajudando nisso. Então, eu acho que a palavra que tem que ficar que é confiar um pouco no próprio corpo, que esse corpo vai sinalizar o que a gente precisa. Muito obrigada. Vamos confiar mais na gente, no próprio corpo. Vamos nos escutar, nos conectar, nos Uhum, escutar. uhum. Obrigada, uma conversa super nutritiva. Eu adorei conversar com você. E a gente se despede aqui fico com água na boca, com um gostinho de quero mais para mais uma outra conversa em outro momento. Obrigada, Gabi. Vamos. Obrigada a você, Ju. Um beijo e boa sorte aí no nesse seu projeto que eu acho super legal. Adoro. Ah, vamos Vamos. juntas. Até Tá bom, mais. querida. Um beijo.